Bom, gente, muito boa noite aos colegas. Eu coloco o nome porque não é dos mais fáceis, né? Então eu gosto de colocar ali na tela para facilitar a leitura. Eu gostaria de Você me concede uma parte? Pois não. Quer trocar por Odegardo? Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer aos colegas que não vou me alongar, farei na verdade, um bate-papo com vocês aqui. Agradecer ao Genai pela deferência, pelo convite muito especial, me senti muito honrado pelo convite e agradecer a todos os senhores, na pessoa do nosso coordenador, presidente, não sei como vocês usam o termo aqui, né? Coordenador Douglas, e por um motivo muito especial. Eu estava certo de que viria hoje ao Genai requerer a minha inscrição e a minha participação na condição de membro e me sentaria junto com vocês para assistir a alguma exposição, alguma palestra, já que seria a minha primeira participação no grupo, na condição de promotor, corregedor. Lá na Paraíba não se usa o termo assessor, né? Não sei se algum outro estado usa o termo promotor, corregedor, né? Eu assumi eu tenho 1 ano e meio como membro auxiliar da Corregedoria Nacional, designado especificamente para a Coordenadoria de Correições e Inspeções, mas desde janeiro último eu assumi como promotor corregedor no Ministério Público da Paraíba. Então, atualmente, eu me divido entre a Corregedoria Nacional e o cargo de promotor corregedor, ou seja, eu estou agora vivenciando as dificuldades e passando por todas as agruras que os senhores, meus nobres colegas, também estão enfrentando, com todas as dúvidas, né, com toda a problemática de participar de uma corregedoria local. Então, eu acho que eu fiz meio que o caminho inverso, né? Eu comecei sem nenhuma experiência em corregedoria, fui designado para a Corregedoria Nacional e fui aprendendo, né, vivenciando as realidades da Corregedoria Nacional, e agora é que eu estou começando a compreender e a vivenciar a realidade de uma corregedoria local. Então, antes de mais nada, dizer que recebi esse batismo de fogo, né, de conversar com os senhores, que me foi repassado pelo Douglas, essa missão que me incumbiram, mas que havia até, inclusive, preparado alguns slides, uma apresentação sobre discutindo uma série de aspectos da Corregedoria Nacional. São muitos, são vários, tem muita coisa que a gente pode discutir, pode explorar, especialmente no tocante à questão da resolutividade. Nós vimos pelos debates de hoje o quanto a questão da resolutividade é palpitante, é uma questão que não é nova, né? É bem verdade, já vem se discutindo há algum tempo, mas que continua sendo problemática, difícil, não é de fácil solução. Então, preparei algumas coisas que vou preferir deixar para uma outra oportunidade, para que a gente possa transformar o que seria uma exposição, uma explanação, Douglas, num bate-papo, numa troca, numa conversa aqui, para que a gente, de uma forma muito informal, de uma forma muito, não é, sem protocolo, sem cerimônia, a gente possa trocar, eu possa passar algo da minha experiência nesse período, esclarecer alguma coisa, tirar alguma dúvida, enfim, podermos ter uma conversa, muito mais do que um monólogo, uma explanação, mesmo pelo adiantado da hora, e todos estão cansados, eu tenho certeza que será mais produtivo, né? Então, antes de qualquer coisa, dizer aos senhores que, a partir de agora, se houver deferimento do meu requerimento de inscrição, eu passo a ser membro do Genai a partir de agora, e, como membro e como colega dos senhores, me coloco desde já à disposição para o que precisarem, junto à Corregedoria Nacional, eu estou na Coordenadoria de Correições, mas nós terminamos, né, tendo que atuar lá em outras áreas. Então, enfim, me colocar à disposição. Eu me considero, a partir de hoje, um agente infiltrado do grupo na Corregedoria Nacional, né? Eu me coloco à disposição do grupo para ser essa ponte, se é que é necessária. Nós temos aqui colegas como o Marco, que já participa das correições da Corregedoria Nacional, já tem muito acesso, vários colegas também, né, têm acesso, mas, enfim, eu estou lá, vamos dizer assim, mais no dia a dia, né, no trabalho
rotineiro da Corregedoria Nacional. Então, sempre que o grupo precisar, eu vou estar à disposição, Douglas, para o que for preciso lá. Bom, me parece, pelo que eu conversei com o Douglas, que a discussão que surgiu no grupo, e não é uma discussão inédita, esses questionamentos que os senhores, me parece que estão se fazendo e trouxeram para o grupo, são questionamentos que são levados aos senhores pelos colegas promotores, né? Eu já estou sentindo isso, e na condição de promotor corregedor lá, tenho sentido até talvez com mais intensidade, porque estou na Corregedoria Nacional, então vem aquela cobrança, Clístenes, por que é que a Corregedoria Nacional cobra isso? Por que é que o Conselho... E o pior, eu peço que os senhores interrompam, tá certo? Perguntem, me interrompam, vamos conversando aqui, não vou ficar aqui falando sozinho. Então, muitos colegas chegam e dizem, o CNMP, nos grupos de WhatsApp principalmente, né, o CNMP está cobrando isso, isso, isso. A palavra está com o Clístenes. Calma, gente, eu não sou conselheiro, eu não sou membro, eu faço parte da Corregedoria Nacional, que é o braço executivo do Conselho, mas nem tudo que o Conselho decide, quem responde por isso é a Corregedoria Nacional. Mas, enfim, me sinto meio que na obrigação também de dar essa satisfação e dar essa informação aos colegas. Tem muita coisa que chega que a gente, já que eu estou lá, eu tenho mais aqui tentar esclarecer o máximo possível. Então, me parece que há uma cobrança, se essa é a palavra mais adequada, em relação a esse excesso, se é que esse é o termo também, de solicitação de informações por parte, seja do CNMP, seja da Corregedoria Nacional, aos nossos colegas. Isso sempre via Corregedoria, porque a Corregedoria Nacional ela se utiliza muito das corregedorias locais, e isso é até explicável, é justificável, pela afinidade, né, de atribuição e de missão, mas o Conselho Nacional, através dos seus conselheiros, também se utilizam muito das corregedorias de origem para solicitar relatórios, né, preenchimento de formulários, envio de formulários, enfim, tudo isso. Então, vou tentar sintetizar como a coisa funciona, começando pela Corregedoria Nacional, que é onde eu atuo diretamente. Bom, nós temos vários tipos de informações que são solicitadas, vários não, algumas, que são solicitadas aos membros no país inteiro, através das corregedorias locais. Vamos começar pelas correições e pelas inspeções. Primeira solicitação de informações que os membros recebem são os termos de correição que nós enviamos previamente, antes da visita correcional, para que sejam preenchidos e devolvidos. Quanto a esses, penso que não haja muita polêmica a respeito deles. Qual é a razão de nós enviarmos esses termos, esses formulários, né, para que os membros preencham e devolvam? Para que nós já possamos realizar a visita correcional com informações a respeito daquelas unidades que serão correcionadas, né? Então, os senhores, quem já foi correcionado pela Corregedoria Nacional, já recebeu, nós enviamos com alguma antecedência, alguns dias de antecedência, um formulário, termo de correição, ele é preenchido pelo membro. Antes, nós tínhamos um formulário que era preenchido em parte, hoje ele é preenchido completamente pelo membro, né? O termo de correição ele é preenchido pelo membro e não é mais alterado, ele permanece inalterado, são todas as informações que o membro preenche estão ali e permanecerão inalteráveis. E aí, quando a equipe de correição da Corregedoria Nacional se desloca à unidade e realiza a correição, ela já leva esse termo de correição para servir de subsídio. Muito do que se questiona nas correições, do que se verifica, né, nas correições, é fruto do que se analisou previamente das informações que foram prestadas pelo membro. E aí, dentre essas informações, nós temos condições de avaliar produtividade, um princípio de resolutividade, já dá para extrair desses termos de correição, alguma coisa já dá para ter alguma ideia. E aí, algumas informações precisam ser confirmadas, precisam ser constatadas, ratificadas por ocasião da correição propriamente dita. Então, acho que esse formulário
é um formulário que faz parte, vamos dizer assim, da atividade correcional, que, se for dispensado, implicaria em graves prejuízos à própria correição, né? Porque nós iríamos para a correição sem qualquer informação a respeito daquela unidade, teria que ser preenchido, talvez no momento, na ocasião, enfim, da forma como ocorre atualmente, viabiliza uma correição mais completa. Bom, realizada a correição, retorna-se e elaboram-se os relatórios de correição, como nós elaboramos os relatórios de correição nas corregedorias locais, sempre que as realizamos. Com uma pequena diferença. É realizado um relatório preliminar. Esse relatório preliminar é a compilação de todos os relatórios das equipes que realizam a correição, são condensados os relatórios, se transformam num relatório preliminar. Por que preliminar? Porque não é esse relatório ainda que será submetido ao plenário do CNMP para aprovação. Esse relatório é encaminhado às unidades. Esse relatório é submetido ao crivo das unidades, já inclusive com as sugestões de encaminhamento, ou seja, com aquilo que provavelmente se transformará em recomendações ou determinações, para que se abra a possibilidade da unidade refutar, se defender, questionar, não é? E aí é dado um prazo ao Estado, à unidade do Ministério Público, esses relatórios voltam, né, e aí sim se consolida o relatório conclusivo. Essas manifestações dos membros e dos PGJs, enfim, das unidades, elas servem para quê? Para, em alguns casos, provocar a supressão, a retirada de algumas proposições que tinham sido incluídas no relatório preliminar. Algumas são mantidas, outras são excluídas. É elaborado o relatório conclusivo, submetido ao plenário do CNMP. Em uma síntese muito apertada, é esse o processo de correição da Corregedoria Nacional. Ninguém vai interferir, ninguém vai intervir aí já para começarmos a conversa. Me parece que, com relação a esses formulários, não há muita discussão, né? Muito bem. Há uma série de formulários que eu acho que sobre esses os senhores devem ter já debatido e discutido muito, relacionados a visitas a unidades prisionais, relatório de infância e juventude, relatório de saúde, relatórios... Não sei, eu estou chutando aqui, né? Não sei se esses relatórios e essas visitas e esses formulários foram objeto de discussão aqui entre os senhores. Muito bem, sobre esses, o que é que eu posso lhes dizer? O Conselho Nacional do Ministério Público ele tem atualmente 10 comissões. Dessas 10 comissões, 6 delas todas são temáticas, mas eu diria 6 delas relacionadas diretamente à atividade fim e 4 delas que tratam de outros temas, comissão do planejamento estratégico, da execução financeira e orçamentária, enfim, outros aspectos. Mas temos 6 comissões presididas por conselheiros relacionadas à nossa atividade fim. Vou tentar lembrar de todas. A do sistema prisional, a da saúde, a da educação, a da infância e juventude, a do meio ambiente, faltando um aí. Bom, são 6 comissões, como eu disse, repito, presididas por conselheiros, das quais não há participação da Corregedoria Nacional. A Corregedoria Nacional não participa dessas comissões. São comissões que funcionam nos gabinetes dos conselheiros, inclusive com membros requisitados pelos conselheiros, membros, colegas promotores, procuradores, que são requisitados, participam dessas comissões. E cada conselheiro, nas comissões que presidem, tem a sua autonomia para realizar o trabalho que acham, né, que acharem conveniente, enfim. Realizam diagnósticos, realizam levantamentos de informações pelo país afora, realizam visitas para verificar em loco determinadas situações. A Comissão da Infância visita com muita frequência, né, instituições, enfim, etc. E, não raro, essas comissões
solicitam, encaminham formulários, encaminham relatórios a serem preenchidos pelos membros. Há relatórios, nós sabemos, periódicos que precisam ser enviados. Comissão do Sistema Prisional é um caso, é um exemplo, né? E esses relatórios, esses informes, esses formulários, eles são direcionados diretamente a essas comissões. Não passam pela Corregedoria Nacional. Então, a Corregedoria Nacional não tem qualquer tipo de participação nessa atuação, vamos dizer assim, das comissões. Bom, os senhores podiam me perguntar o seguinte: bom, são informações diretamente relacionadas à atividade fim. Não seria interessante, então, já que são tantas informações tão relacionadas à nossa atuação, não seria interessante que a Corregedoria Nacional tivesse acesso a essas informações, seja para, enfim, desenvolver um BI, puxar informações, desenvolver algum tipo de política, uniforme, etc. É uma ideia. É uma sugestão, é algo a se pensar e a se maturar. Isso pode até ser levado a título de sugestão. Isso não se faz atualmente, isso não é feito. O que a Corregedoria Nacional, durante essa gestão do Dr. Rochadel, implementou foi a realização das chamadas correições temáticas, né? Realizamos 3 correições temáticas, uma no Rio Grande do Sul, tratando especificamente de execução penal, uma em Sergipe, tratando da matéria da educação, e outra em Pernambuco, tratando da infância e juventude. Então, nessas correições, verificou-se exclusivamente, verificaram-se promotorias que tinham essa atribuição específica em cada uma dessas áreas. Bom, como foi que houve o envolvimento das comissões nisso? Para compor as equipes de correição e para participar diretamente das correições, essas comissões, a do sistema prisional, a da educação e a da infância e juventude, foram convidadas a indicar membros e, enfim, a irmos os conselheiros, presidentes, participarem diretamente das correições. Nosso colega que participou lá da educação em Sergipe, nosso colega Carlos, foi um dos que participou dessa correição temática lá da educação. Bom, essa tem sido a forma, o mecanismo encontrado até agora para se tentar essa interseção da atuação das comissões com a atuação da Corregedoria Nacional. Esperamos que o GENAI possa nos dar uma contribuição, sugestões, amadurecermos, né, formas talvez mais efetivas e eficazes de utilizar essas informações que os promotores nos repassam. Os senhores perguntam, porque os promotores lhes perguntam e me perguntam também. Não é muito formulário, não é muito trabalho, não é muito tempo que nós deixamos de estar trabalhando nos nossos processos para estar preenchendo formulário e relatório? Concordo. Mas nós temos 6 comissões a nos demandarem. 6 comissões, cada uma delas com a sua estratégia, com o seu trabalho, enfim, com o planejamento que é elaborado pelo conselheiro. E o que fazer? Agora eu digo como Douglas, recusamos o cumprimento, né? Então, o que nos resta é tentar aproveitar ao máximo essas informações que são colhidas, que são, enfim, enviadas através desses relatórios e desses formulários. Vamos às perguntas?